Boa noite, prof! Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. Essa live de hoje é para você que estuda e sente que não aprende, é para você que não consegue guardar as informações, é para você que está estudando há tempos e às vezes não consegue fazer, atingir o seu objetivo, que é conquistar a sua aprovação. Muitas vezes é só uma questão de método e de técnica. Por isso que a gente está falando aqui em técnicas de estudos. Às vezes não é uma questão de inteligência, é uma questão do modo que a gente vai se preparando. Essa live de hoje, vou falar com vocês de um estudo, testado cientificamente, que foi feito um teste para ver quais técnicas eram mais efetivas, Tinha ali a divisão dos alunos e cada teste, cada técnica foi testada para ver qual que era a mais eficiente. E é muito interessante, gente, que aquela que a gente mais usa normalmente é a que é considerada menos eficiente. Então, a primeira delas, quando a gente tem que pensar aí que o concurso público, ele é um estudo a longo prazo e que é muito conteúdo. É diferente da educação escolar, que a gente estuda momentaneamente determinadas disciplinas para fazer uma prova. E aí, se o professor, por acaso, altera a data da prova, os alunos se irritam, porque guardou na memória de curto prazo. E aí, quando a gente fala em estudo para concurso, a gente está falando a longo prazo. Por isso que é importante a gente conhecer sobre técnica. Um dos pontos para a gente aprender a estudar para concurso é justamente aprender como que o cérebro aprende e trazer isso para nossa prática cotidiana, A primeira técnica, que é considerada assim menos eficiente, é grifar textos. Significa que a gente tem que ignorar essa técnica de grifar textos? De jeito nenhum. Vocês vão entender por que que não. Essa técnica, gente, é muito interessante porque de todas, é a que exige menos esforço do aluno. Muitas vezes o seu movimento é apenas com a mão e você acha que você está aprendendo e você está indo ali no automático. Então essa técnica tem muita pouca efetividade e uma questão muito interessante, gente. Quando a gente vai estudando apenas marcando, um dos efeitos que percebe é justamente que você não aprende o todo. Você aprende apenas pequenas partes que você vai grifando ali como importante. E aí, se você pergunta para um aluno, por exemplo, isso na academia aqui na universidade é muito comum, a gente ter que ler um texto científico e ter que falar sobre ele. Se você pergunta para o estudante, o que você leu nesse texto? Normalmente, ele não vai dar conta de falar esse todo. Ele vai citar ali por partes. E uma das críticas apontada a essa técnica de apenas marcar é justamente isso. O seu conhecimento, ele é fragmentado. Então, você não consegue entender, muitas vezes, um todo que exige essa compreensão. E quando a gente compreende esse todo, a informação faz mais sentido quando você pega a ideia central de um texto. Então, essa técnica de apenas marcar é muito pouco efetiva. Quando que ela tem efetividade? Quando ela é acumulada com outras. Eu uso muito essa técnica de anotar, de rabiscar lá, de grifar o texto, porém, eu volto depois. Numa primeira leitura, que eu faço isso, num segundo momento eu volto, sistematizando e dando ligando essas ideias que essa técnica não possibilita. A segunda técnica é a releitura, que é esse ato de ler sucessivas vezes o mesmo conteúdo. O que acontece com essa técnica, gente? Quando você vai reler várias vezes e muitas vezes sucessivamente. Toda vez que a gente dorme, tem um processo ali de esquecimento das informações. É como se o cérebro passasse por um processo de limpeza. Aquilo que foi muito significativo, seu cérebro guarda. Aquilo que não teve significado para você, que não tem emoção, que não tem sentimento, que você não colocou nenhum esforço, aquilo é apagado. Então, se você ler várias vezes o mesmo texto, apenas uma vez, não é efetivo. Que tipo de releitura que é efetiva e que a gente orienta nos estudos para concursos públicos de modo geral? Você vai ler, porém você tem que ter uma estratégia de registro, que é isso que eu ensino para as professoras aqui no concurso, no PPC, que é o meu curso. Eu ensino para elas o seguinte: você vai ler uma vez, você vai arrumar ali sua forma.
Quando você voltar para reler, você não vai ler tudo de novo. Não faz sentido, gente. Se você lê algo e não tem ali uma estratégia de revisão, no longo prazo você vai esquecer. Não adianta. E como os concursos, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver os concursos de apenas 2 meses, com imensidão de conteúdo. Então você tem que ser estratégico. A releitura funciona quando você já acha aí uma técnica de registro, uma técnica para você voltar e possibilitar revisão rápida. Se você está apenas relendo, né, grifando o texto e relendo sucessivas vezes, você já sabe que você está usando técnicas que são consideradas pouco eficientes de acordo com os estudos e a própria neurociência, que diz essa necessidade de implicar o cérebro, né, naquilo que a gente está aprendendo. Uma outra técnica considerada de baixa efetividade são os mnemônicos. Quando a gente aprende literalmente para decorar, por exemplo, refigofage, para a gente decorar aquilo de reino, filo, ordem, classe, é também considerada uma técnica de baixa efetividade. Por quê? Primeiro que você decora. Serve às vezes para fazer prova? Serve, mas é uma decoreba. Imagina se num curso de concurso público a gente ter que fazer esse tipo de técnica para esse monte de conteúdo que a gente tem que estudar. Não dá, né? Funciona para algumas estratégias, alguns macetes, mas não é o mais indicado. Então essa compreensão, esse todo, é o que geralmente faz mais sentido quando a gente está estudando para concurso público. Outra técnica é usar imagens, que também é considerada de baixa efetividade, principalmente porque o que eles anotaram nesse estudo? Se é uma frase curta, você consegue às vezes lembrar por meio de um desenho. Não faz sentido a gente usar desenho para tantos textos da forma como que nós temos que ler, né? Eu acho que essas duas, tanto mnemônico a gente ainda vê muito ainda nos cursinhos para decorar algumas coisas, alguns macetes de leis, né? Agora, usar imagens eu acho que é pouco comum, que ninguém tá aí desenhando para aprender fazer os textos longos, não. A outra, que é uma surpresa, é o resumo. Embora a gente ache que o resumo seja o suprassumo, não necessariamente o resumo é as melhores, né? É considerado uma técnica de alta efetividade. Por quê? Nem todo mundo consegue fazer um bom resumo. E isso é muito interessante porque isso aqui na graduação, gente, a gente percebe que nem todas as pessoas conseguem fazer um bom resumo. Tá aí uma das questões da técnica. Se você não consegue abstrair ali o que é mais importante num resumo, você tá ou copiando um texto, e eu ouço isso muito das alunas aqui, eu não dou conta de fazer porque eu fico escrevendo tudo, não dá muito tempo para resumir, né? E aí, de fato, é algo que faz sentido. Se a pessoa não tem essa habilidade de fazer um bom resumo, fica prejudicada nesse sentido, né? Esse resumo, ele não vai ter ali as informações principais de modo que te possibilite voltar rapidamente. Você tem que estudar para um concurso pensando o quê? Você vai terminar lá, né, de estudar aquilo que precisa estudar, você precisa voltar lá rapidamente para revisar. Não é demorar mais um ano, você não vai ter tempo de revisar tudo se não tiver uma técnica, né? E aí, de todas essas, o resumo dessas que eu falei antes, grifar texto, releitura, mnemônicos e desenho, resumo é considerada a melhor das técnicas, né? Porém, com essa ressalva, se o aluno não consegue ter uma boa capacidade de síntese, ele acaba ficando prejudicado. As técnicas de média efetividade, a gente tem aqui interrogação elaborativa. O que é isso, gente? Toda técnica que é considerada um pouco mais efetiva é aquela que a gente precisa usar mais, resgatar a informação, trazer para a memória, de modo que você consiga, de fato, trazer aquilo sem que você esteja acompanhando lá com os olhos, de alguma forma trazendo para a memória, né? O que é essa interrogação elaborativa? É o fato de você estar estudando e se perguntar e fazer isso, assim, mas o que significa isso? Né? O que se trata? Quando eu digo, por exemplo, de tendências pedagógicas, o que é esse termo, tendência? E aí isso é uma interrogação elaborativa, quando você vai estudando e fazendo desse jeito. Eu até acho que essa técnica, ela é bacana quando vai surgindo as dúvidas, principalmente quando a pessoa tem essa capacidade, né?
iniciativa de ir lá e buscar pesquisar aquilo que não está completo. O que o texto vai dizendo sobre isso? Que normalmente os estudantes que têm pouca noção desse processo, né, tem pouca bagagem cultural, essa técnica também não fica tão efetiva. Se você não tem um repertório bom, essa questão da interrogação elaborativa vai ficar limitada, justamente porque o candidato não tem ali um repertório de modo que consiga fazer um bom estudo em relação a isso, né? A outra técnica é a autoexplicação, que eu acho muito parecida com a interrogação elaborativa. A diferença é que essa primeira você vai se perguntando, né, aquilo. A autoexplicação consiste em você explicar com as próprias palavras. Isso aqui é interessante, porque se você consegue explicar para alguém um conteúdo, gente, você tá em outro nível. É por isso que esse exercício, assim, às vezes, de conversar, de traduzir, né, determinado saber, essa transposição didática, que é um termo que a gente usa aqui na pedagogia, essa habilidade da gente pegar conhecimento e transformar em uma aula que o sujeito entenda aquilo que a gente está falando. Então, se você consegue trazer aquilo que você está estudando, explicar aquilo, é um ótimo sintoma de uma excelente aprendizagem. Se você consegue pegar as tendências pedagógicas, por exemplo, né, que todo mundo, não sei porque eu tô dando exemplo de tendência, acho que todo mundo tem questões com tendências, né? Você consegue explicar o que é uma tendência? Dentro das tendências, você vai entender lá que tem as tendências liberais. Dentro das tendências liberais, você vai saber que você tem a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva, o tecnicismo. Então, tudo isso aqui, ó, é uma autoexplicação. Eu tô explicando, ao mesmo tempo que eu explico para vocês, o que tá acontecendo? Eu estou estudando. Então, essa capacidade de você transformar esse saber, que às vezes é complexo, em algo compreensível para o outro, é muito importante nesse sentido, porque você de fato está tendo que elaborar, né, as informações no seu cérebro para aprender. E aí você pode fazer isso sozinho. Não se preocupa em alguém achar que você tá doido, não. Depois que você tiver conquistado, acabou, né? Então, pode falar sozinho, pode explicar para você mesma e vale para todos os conteúdos, toda a disciplina. Eu não sei direito como que é um ditado que fala que a gente tem que transformar conhecimento em algo tão simples que uma criança entenda. Eu tenho muito essa preocupação com a didática, de ser clara, de não pegar o academicismo e trazer para vocês de uma forma que seja distante. E aí a gente que trabalha com educação, a gente que trabalha com informação, a gente precisa inclusive pensar qual que é o nosso público. Quem que é o público que a gente está falando, né? Se for, por exemplo, num público das ciências exatas, igual ao meu trabalho, eu tenho que saber que linguagem que eu estou usando. Você tem que, de certa forma, pensar que você está no meio de pessoas ali, né? Que a linguagem é outra. E aí a gente tem que sempre pensar isso. Se eu estou falando, por exemplo, dentro, isso vale muito para quando a gente pensa o processo o ensino mesmo. Se você está muitas vezes falando com pessoas que não têm um domínio da linguagem, né, rebuscada, você precisa tornar esse conhecimento simples para que o outro entenda. E aqui essa questão da autoexplicação é mais ou menos isso. Você precisa transformar aquela informação que é complexa em algo que é simples. Quando você faz isso, você está fugindo lá daquela técnica de simplesmente marcar. Olha a diferença de exercício. Quando eu vou marcando no automático e quando eu vou trazendo para o meu cérebro, fazendo com que essas ideias se organizem e tornem informações compreensíveis. Por isso que dar aula, estudar, toda vez que eu reviso aqui com vocês, que eu passo, eu estou aprendendo mais. E isso é muito louco, gente. À medida que a gente consegue transpor isso, né, a gente melhora a aprendizagem. Então, sempre que vocês estiverem estudando, vocês já vão anotando aí alguns pontos. Entender que essas leituras sucessivas, apenas marcando, você corre o risco de não entender direito o que está dizendo, você vai tirando partes do conhecimento. Trazer isso, esforçar para que o seu cérebro organize as ideias daquilo que você está estudando é imprescindível. E a gente vai passando agora para as 3 técnicas consideradas de maior efetividade. Aqui que mora as principais, assim, o que vocês têm que sair dessa live hoje. Vocês têm que entender que é importante que se vocês não estiverem usando isso nos estudos de vocês,
tem um problema. Isso seja, né, tem para qualquer coisa, a longo prazo, né? Para quem quer conhecimento, para quem quer guardar, para quem quer conseguir guardar informações e, de fato, né, ter aí um bom repertório de conhecimento. Porque uma coisa é estudar para uma prova para responder uma prova. Outra coisa é um repertório de conhecimento de modo que você carregue isso ao longo da vida, né, gente? E aí a gente começa a falar dos estudos intercalados. O que é isso? Tem muita gente que acha que quando você troca as disciplinas, tipo, eu estou estudando tendências pedagógicas, aí eu vou estudar lá a língua portuguesa, 2 matérias no mesmo dia. Tem gente que acha que isso interfere no processo lá de informação, que melhora a aprendizagem. Não é isso. O que acontece? Muitas vezes, quando você tá numa matéria cansada de estudar, que você tira o foco para outra matéria, você sai lá, sei lá, de tendências e vai para a língua portuguesa. O que acontece aí? Você simplesmente está mudando ali o foco. Há um descanso de algo que você está cansado. Pensa aqui na engenharia, que é o que eu estou mais acostumada, mais latente ainda, tanto quanto aqui o PPC. Se o aluno está lá estudando matemática, horrores, aquilo cansativo, chega uma hora que ele vai cansar literalmente daquele processo. Então, se ele muda para uma matéria mais tranquila, que intercala esses estudos, o foco dele muda. Ele vai descansar, né? Aquele tipo de raciocínio que estava sendo exigido dele vai mudar. Não necessariamente tem a ver com ser melhor ou pior. Inclusive, eu tenho alunas aqui na engenharia e no PPC, que não estuda várias matérias ao longo do dia, que estuda às vezes uma matéria, né? No caso do meu curso, a gente tem módulos que vai vencendo por módulos e depois intercala a revisão. Você tem um passo a passo que você segue, né? Uma matéria às vezes que você não vai vencer em um dia só, depois você volta fazendo o quê? Apenas revisando. Então essa é a lógica da tal da intercalação dos estudos, simplesmente para você descansar o seu cérebro e deixar que ele fique lá no modo difuso muitas vezes, porque a gente já aprendeu, é ótimo, que eu vou ensinando as coisas, gente, vou achando que eu tô falando para as mesmas pessoas. Quando a gente deixa de trabalhar em algo, por exemplo, eu estava lá estudando uma disciplina da exatas, matemática lá para o concurso. Quando eu vou lá para a língua portuguesa, o meu cérebro ele continua trabalhando em um modo inconsciente, que inclusive é um módulo que gera uma maior aprendizagem. É onde, de fato, há ali uma criatividade, é onde você descobre assim informações que muitas vezes, né, não tá no consciente. E aqui é um inconsciente, não lá um inconsciente de Freud, que é mais complexo, né? É algo que assim, a gente trabalha muito nesse inconsciente, nesse modo, por isso que é recomendado quando você está fazendo uma prova. Achou uma questão difícil, você não fica ali. Você pula a questão difícil, vai fazer uma questão fácil, não perca tempo, porque seu cérebro vai continuar trabalhando para resolver essa questão. Então, basicamente, essa é a questão dos estudos intercalados. Não que faça uma diferença de você ter necessariamente que colocar 2 matérias por dia. Por último, as duas técnicas que são as que vocês têm que pensar e têm que estar no cronograma de estudo de vocês, seja para que for, seja qualquer coisa que seja a longo prazo, que queira atingir esse objetivo, tal como eu estou falando com vocês precisam ter essas 2 técnicas. A primeira delas é os testes práticos. O que é isso? Simulado. Você precisa testar aquilo que você está aprendendo. Você não pode ir para uma prova de concurso público sem se testar, gente. Não existe isso. As neurociências, as pesquisas apontam que a maior efetividade do estudo está justamente aqui, em você testar. Então, essas técnicas, né, na autoexplicação você vai tentar elaborar. Aqui, ó, dos testes práticos, é a mesma coisa. Você tem que elaborar seu conhecimento, você tem que trazer, você tem que se testar. E aí, o que acontece? Quando a gente fala, né, quando você compreendeu o todo de uma matéria, que você vai resolver questões, você não vai perder mais tanto tempo. E aí um dos pontos, né, que se aponta da gente estudar por questões que possibilita revisões rápidas é justamente o estudo por questões. E aí
essa técnica, né, de estudar por questões, ela foi demonstrada assim, um alto nível de efetividade entre todos os sujeitos, que foi feita aqui na pesquisa, né? Então é muito interessante que essa prática de resolução de exercício esteja no cotidiano de vocês sempre. E aí eu sempre posto, vocês podem depois dar uma olhada, nas questões que eu coloco aqui para revisão. Aquelas questões são extremamente estratégicas, porque através de uma questão, muitas vezes você consegue resolver, você consegue revisar de forma muito rápida uma matéria. É apenas estudar por questões, gente? Não. Você precisa primeiro compreender para dar conta de chegar lá e de resolver uma questão minimamente, com um repertório, né? Bem grande, porque senão não resolve essa questão toda de chegar lá também e não ter iniciado esse processo de compreensão do conhecimento. Aqui no PPC, por exemplo, a gente inicia com leitura do PDF, muita gente aprende com essa leitura, você entende o todo, depois as pessoas assistem a minha aula, né, para que se ficou alguma dúvida ali, vai compreender. E aí, depois desse processo todo, que a pessoa resolve questões e vai voltar apenas para revisar. Então, quando eu falo de técnicas da gente aprimorar, é justamente o que eu usei aqui no meu curso. É pegar essas técnicas apontadas como efetivas e trazer isso para o cotidiano, que é o que vocês têm que fazer nos estudos de vocês. A técnica considerada de maior efetividade, gente, chama estudos distribuídos, ou prática espaçada. O que é isso? É você voltar naquilo que você já estudou. Não existe isso de você vencer um módulo. Você estudou lá a tal das tendências, que é o exemplo que eu adoro dar. Você precisa voltar lá de novo. Você precisa calcular. Às vezes eu não falo para os alunos, às vezes, que tempo que tem que voltar. Só que tudo aquilo, né, que não é espaçado, que você não revisa, que você não volta, o seu cérebro esquece. E é um processo natural do cérebro. O cérebro naturalmente esquece aquilo que não é apontado para ele como primordial. Então, dentro dessas técnicas, você fazer um cronograma de estudo de modo que você tenha aí essa possibilidade de revisar, essa possibilidade de ler ali o seu esquema, e você faz isso sempre, né? Sempre em que sentido? Você vai tirar um dia do seu cronograma para você fazer revisão. Se você não fizer isso, você não vai dar conta de chegar no concurso com propriedade, né? Tem alguém pedindo para participar aqui, eu não sei se alguém de fato quiser tirar dúvidas comigo, quiser entrar, gente, fica à vontade. Se alguém quiser participar, não sei se a pessoa apertou aí por engano, mas se quiser tirar uma dúvida, entrar ao vivo aqui comigo, também fica à vontade, gente. Eu sei que às vezes as pessoas ficam com muita vergonha de aparecer assim, né? Mas se quiser tirar alguma dúvida do cronograma de vocês, eu estou à disposição. Eu recebo às vezes lá muitos pedidos de ajuda, alguns eu consigo atender, outros não. O João Lucas está pedindo aí eu só vou terminar aqui, João Lucas, e aí eu deixo você entrar. Então, basicamente, gente, essa questão da prática espaçada é justamente isso, de você conseguir ter uma estratégia que te possibilite voltar lá e revisar. Sem isso, gente, é difícil você conseguir você conseguir chegar num conteúdo, né, de provas e conseguir se dar bem. João Lucas, você deseja entrar mesmo? Se não tá conseguindo entrar, né? Mas basicamente é isso, gente. Então, para finalizar aí, resumindo, todas as técnicas que não exigem de vocês quantas horas são necessárias de estudo, horas que realmente sejam suficientes para entender o conteúdo sem sobrecarregar o cérebro. Olha só, eu trabalho muito com a ideia de 2 horas. Tem uma coisa, gente, que é muito importante. Qualidade é mais importante do que quantidade. Se você tem um bom material de estudo e se você consegue todos os dias estudar um pouco, que é isso que a gente falou aqui, ó, que é efetivo, de você ir estudando e relembrando, estudar pouco, bem estudado, com a técnica boa, é o que faz as pessoas chegarem a um alto nível de
de conhecimento. Então, numa prova da educação, que a gente tem experiência aqui muitas vezes, até aqui na engenharia, que é muito pesado o conteúdo, eu trabalho com a ideia de 2 horas por dia. Se você consegue fazer isso todos os dias de forma constante, né? Se isso vira sua rotina, sem estudar aleatoriamente, porque não adianta você chegar a 2 horas e não estudar com estratégia, né? É o suficiente para você passar nesses concursos da educação. A live vai ficar salva, tá, Graziele? Para vocês verem depois com calma. Então, gente, presta muita atenção nisso. Isso é muito importante. Qualidade é mais importante do que quantidade. Não adianta você pegar 5 horas hoje, amanhã você está exausto, não consegue estudar. Então, olha só, qualidade pega com foco. Se você quiser, né, manter essa rotina de estudo, essa questão do material também é importante. Você precisa ter um bom material, você precisa ter um foco, você precisa ter um rumo. Porque esse é um dos problemas dos candidatos. Você chega lá, tudo bem, você estirou 2 horas, mas se você vai estudar aleatoriamente, também não resolve, gente. Precisa ter isso, assim, o que eu vou estudar, que horas que eu vou fazer o quê? Eu ensino muito isso aqui para os alunos aqui, que eu faço cronograma todos os dias, né? Com eles. Tem muita gente que acha que quando você tira, por exemplo, né? Descobriu qual que é o seu melhor horário, você vai estudar de manhã. Eu estudo todos os dias de manhã, normalmente hoje. Acordo de manhã para fazer aquilo que me exige mais do meu cérebro, que é outro ponto que eu não vou trabalhar aqui na live hoje. Mas eu acordo, por exemplo, para fazer isso. Quando eu acordo para fazer isso, eu defini ali o horário que eu vou estudar. Isso não é um cronograma de estudo. Você apenas definiu de modo consciente o que você vai fazer. O que é um cronograma de estudo? É quando eu sei exatamente o que e como eu vou estudar aquelas 2 horas. Então, você precisa chegar nas suas 2 horas e falar assim: olha, hoje eu vou estudar alfabetização e letramento. Amanhã é dia de revisão, nas minhas 2 horas. Eu vou voltar lá na matéria que eu estudei no dia anterior. Isso que é um cronograma de estudo. Quando vocês têm isso alinhado, olha, Gabi, o que acontece? Aqui no PPC, a gente teve 3 meses, mais ou menos, com recomendação de 2 horas, que foi uma das turmas que a gente teve muitas aprovações, né? Com um material bem direcionado mesmo, da pessoa saber o que tinha que fazer. Essa questão dos 2 meses, assim, é muito complicado. Por quê? Depende muito de repertório dos sujeitos. O que é isso? Quando a pessoa tem uma cultura de estudo, isso não. Vários conhecimentos da educação se torna bem mais tranquilo. Por exemplo, o último concurso que eu entrei aqui no FMG não tinha muito previsão de edital. Você não sabia que ia sair um concurso aqui do FMG para pedagogo. E aí, quando saiu o edital, o que acontece? Como eu sempre estou estudando, o que acontece? Eu tive menos tempo. Foi 1 hora de estudo, porque na época eu estava com 2 trabalhos e mais mestrado. E mestrado consome, que é uma loucura, né, gente? E antes eu não abria mão de malhar. Então, tinha essas 3 atividades. O que me sobrou? Me sobrou acordar 5 horas da manhã e estudar até 6. Foi o que eu consegui fazer, né, para passar em um concurso de uma vaga. Porém, o que acontece? É da minha cultura estudar. E é isso que eu ensino para as pessoas. Não espere o edital sair. Na educação, é possível você saber o que cai. A gente não está mudando de área. A história da educação não muda, as tendências não mudam, os conceitos de alfabetização e letramento não mudam, a legislação não muda. Vocês estão entendendo, gente? Não muda. Tem uma essência ali que é principal. O que o candidato tem que saber para passar, às vezes, um concurso muito concorrido? É que não vai mudar o conhecimento. Vai mudar ali os autores, muitas vezes, só que as ideias não são tão discrepantes. Quando a gente vai falar, né, nessas ideias mais modernas, tem ali um consenso que o candidato, quando estuda, percebe se a questão está fugindo ou não. Eu tenho um curso, inclusive, eu vou abrir inscrições no final do mês. Antes disso, gente, tem a jornada da aprovação, que é um curso que eu sistematizei, esse passo a passo disso de conhecimento das neurociências, de como que o cérebro aprende. Então, essa parte que eu estou falando com vocês vai estar dentro de um conjunto de aulas para vocês entenderem e sair daqui com qual objetivo? Entendendo esses processos que tem que ter. Então, respondendo essa pergunta aí,
Tem pessoas que conseguem essas 2 horas em 2 meses, mas tem os poréns. É o que eu recomendo para a maioria? Não. Não é o que eu recomendo. Inclusive, tem um depoimento de uma professora aqui lá no YouTube, tá no YouTube esse, que ela conta como que ela fez, né? Ela tinha parado de estudar um bom tempo, ela entrou no curso, aqui no meu curso, conseguiu essa aprovação em 3 meses, me parece, que é o cálculo que tem lá, né? Que foi entre a saída do edital da Prefeitura de Belo Horizonte, que foi em outubro, e isso era em janeiro, fevereiro a prova. Finalzinho de outubro. E aí ela conta como que ela fez para conseguir isso num curto intervalo de tempo. Não é o que eu prometo para as pessoas, justamente por conta desse repertório que a gente tem. Porém, gente, com um bom método, com essa disciplina, vocês conseguem muita coisa estudando 2 horas para um concurso da educação. Que é diferente, por exemplo, de um concurso igual da Assembleia Legislativa que a gente vai ter aqui agora, que aí, gente, tem que se matar, e mesmo assim eu acredito no repertório acumulado e nesse estudo constante. O curso que você vai abrir inscrições é voltado para um concurso específico? Na verdade, o que acontece? O que eu tento oferecer? Existe uma base de concurso em pedagogia, que é a base que você tem para passar na maior parte dos concursos. Que é isso que eu explico para vocês. Quando você tem um repertório, o conhecimento pedagógico, gente, ele não muda. E é isso que as pessoas não entendem. Não muda em que sentido? Aquele saber que ele é construído cientificamente, ele não é desconstruído da noite para o dia. E o que esses concursos cobram muitas vezes? Eles cobram esse conhecimento do candidato. É o seu cotidiano na sala de aula. Então, por isso que tem um curso que atende, né, a maior parte dos concursos em específico. Inclusive, saiu um do estado de Minas Gerais aqui, que eu imagino que vai dar para atender, assim, né? Que dê para atender em vários aspectos essa questão dos conhecimentos. Que é justamente essa essência, gente. Os cursos de pedagogia têm uma matriz curricular. Tem uma matriz curricular que você passa por ela. Que todo pedagogo tem de passar por uma matriz, né? De você entender. Você entende os processos de alfabetização, você entende legislação educacional. Legislação é outra coisa que é muito bacana da gente estudar, porque legislação tá lá para vocês aprenderem e não vai sair muito do foco, né? Aqui no curso, a gente tem basicamente, no meu curso, as legislações todas, nesse esquema que eu estou falando para vocês, de PDF, aula resumida, muitas questões. A gente tem, acho que tem umas 9 legislações, mais ou menos, LDB, BNCC, ECA, qual mais que tem de lei? Constituição, DCNs gerais, tudo tem aqui. E é um conteúdo que é fácil da gente chegar numa prova quando você estuda e acertar, porque você está na base. É diferente de um livro, de quando o banca vai lá na essência do autor e cobra, né? Essa questão dos autores é interessante, que eu falo há muito tempo atrás, nossa, eu vou entregar a minha idade, a gente conseguia estudar para um concurso lendo as referências. Você tinha ali um número de referências que era possível você ler. Hoje, gente, quando sai um edital, eu falo socorro. Não tem como mais o candidato ler aquelas referências todas. Não tem como, em 2 meses, o candidato ler 30 referências biográficas. Se a gente fizer o cálculo, você vai perceber que não dá. Então, o que se espera desse candidato? É justamente que tenha ali uma base de um conhecimento. Eu acho que à medida que esse conhecimento ele foi se tornando mais acessível, as bancas mudaram a forma de cobrar. O candidato não precisa ir lá e ler toda, porque tem tanta informação disponível que já está aí posto para um candidato. Então, nesse sentido, é que é ser estratégico quando sai para um concurso, né? O que eu digo para vocês? Essa base, quando você tem, te capacita, né, para você fazer várias provas, que foi o meu caso. Eu já trabalhei com educação infantil, como coordenadora da educação infantil, já trabalhei no fundamental, já trabalhei na política de assistência, como pedagogo, que era outra área, e depois eu vim aqui para o federal, né? Então, já passei em concurso de professora, de coordenadora, de pedagoga no ensino superior, lá fora. Então, existe essa base que você vai construindo. E aí, esse repertório, para quem perguntou aí das 2 horas, mais do que suficiente. Quando você tem um bom repertório, quando você vem estudando e sabe isso que vai cair nas provas, né? Então, basicamente é isso, gente.
Se vocês que tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu estou à disposição de vocês. Lá no direct também, eu sempre respondo, às vezes demora, porque eu trabalho 8 horas, é uma loucura, às vezes dá para aparecer aqui, mas normalmente eu tô aqui segunda e quarta-feira tirando dúvidas de vocês. Eu desejo que vocês façam uma excelente prova, que passem aí, né, quem estiver se preparando, que não esperem edital para adquirir repertório. E outro ponto muito importante, gente, é que quando a gente estuda, você está melhorando o seu perfil profissional. E nós, enquanto professoras, a gente precisa melhorar a nossa argumentação, nossa fala. A gente não pode aceitar que as pessoas façam educação por a gente. Por isso que é importante a gente saber de legislação, isso para coordenadora é imprescindível. A gente precisa saber quem que é o nosso aluno, a gente precisa saber de qual lado que a gente está, né? Qual metodologia que a gente vai utilizar. O concurso é uma oportunidade, gente. É uma oportunidade de você se atualizar profissionalmente nesse sentido. A gente precisa quebrar essa barreira do ai, que saco, estudar. Não, eu vou ter uma oportunidade de estudar e, ao mesmo tempo, conseguir isso, né, que a gente consegue no concurso. Estabilidade profissional, essa questão. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo, gente. Quando eu cheguei lá no meu primeiro concurso público, muito novinha, para ser coordenadora numa escola que tinha 17 turmas. Eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu sabia o que, que era coordenar. Eu tinha estudado. Eu não sabia na prática, né? Que eu tinha um estágio e cheguei lá. Eu sabia o que eu estava fazendo ali, porque eu tinha estudado tão direitinho aqui na educação, que eu sabia o que, que era coordenar. Eu sabia que coordenador trabalha junto com professores. Eu sabia que esse coordenador, ele não é um supervisor no sentido de ter uma supervisão melhor que o professor. Eu sabia que os alunos iam apresentar dúvidas e que quando apresentasse essas dúvidas, eu precisava ter ali um repertório, que é o que a gente estuda lá na alfabetização matemática, a gente estuda lá em alfabetização e letramento. Então, é muito importante que vocês não vejam isso como um castigo, mas como uma oportunidade de não ver sua cabeça rodando todo mês, de não ficar, né, procurando trabalho de forma precarizada. O concurso é uma oportunidade e o estudo é essa oportunidade. Se vocês acham, né, um concurso bacana, um curso bacana de atualização profissional, é uma grande oportunidade. Não veja isso como um castigo. Toda vez que você pensa que isso é um castigo, o seu cérebro te distancia disso, né? Você já vai perdendo. Mas tenha isso. Você vai estudar conteúdo da sua área, né? Excetuando matemática, eu fico na antipatia quando os concursos cobram, mas faz parte do processo, né? Do estado, inclusive, de Minas Gerais, vai ter matemática para quem não gosta aí, mas são poucas questões, graças a Deus. Então, assim, ó, de tudo isso que eu falei hoje, fica essa dica de precisa revisar, precisa voltar, precisa ter uma estratégia de registro e, acima de tudo, você precisa entender que não é um castigo estudar. É uma oportunidade de atualização, é uma oportunidade de você melhorar cada dia. Esse é o repertório. De que quando sai um concurso bacana, você fala assim, nossa, eu estou com condições para chegar lá com qualidade, estudando apenas 2 horas. Que é isso que eu expliquei para vocês do concurso federal, que inclusive deve sair em breve. E tem muitos concursos federais aí para quem faz sentido. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Na quarta-feira eu tenho aula de resolução de BNCC para quem está acompanhando, parte 2. Se vocês não acompanharam, tem um curso completo de BNCC lá no YouTube, disponível gratuitamente para vocês. Tem lá a matéria, resolução de questões. Na próxima aula, quem está acompanhando, né? Eu vou acabar de resolver umas questões que não deu tempo na última aula. Na sexta-feira, a gente tem a análise aqui de um documento do Estado que já dá para a gente estudar e organizar aqui para o concurso como um todo. E se inscrevam na jornada da aprovação, que vai ser esse tipo de conhecimento que eu dei aqui um pouco mais organizado. Porque lá eu estou com slides, vai ter uma sequência de ideias, são 3 aulas que vocês vão conseguir entender, né? Isso que as neurociências apontam, isso que eu sempre vi na minha prática, que eu faço aqui na UFMG, que é ajudar esses estudantes a estudar de forma mais eficiente. E às vezes não é sobre inteligência, gente. Às vezes é sobre didática, é sobre método, é sobre você ver uma aula que faz sentido para você, é sobre você perder o medo do concurso, é sobre você saber que isso é para você, que você merece um cargo, né, concursada, que é o que todos nós professoras deveríamos ter. E quem fala isso não sou eu, é a legislação que tem lá na LDB que fala, né, que o acesso
aos cargos deveria ser via concurso público. Por quê? Porque isso não precariza tanto o nosso trabalho. Então, fiquem com isso, não desanimem, né? Continuem tentando até chegar a sua hora e tem como encurtar esse caminho do jeito que eu estou falando com vocês. Já despedi umas 10 vezes, sempre vou lembrando. Um abraço para vocês e até quarta-feira lá no YouTube.